Olá, irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. E hoje eu vou dar uma pausa na série que nós temos feito de exposições do Evangelho de João, para a gente pensar um pouquinho, ver um pouquinho do que a Bíblia tem a dizer para a gente a respeito da igreja. Nesses momentos que a gente tem vivido, muita coisa tem sido falada, muita coisa tem sido feita, e eu tenho percebido que muita gente tem perdido um pouco do senso daquilo que a igreja verdadeiramente é, daquilo que a palavra de Deus realmente mostra para a gente como sendo a natureza, o papel e a importância da igreja. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje do que é a igreja. Não vou fazer uma exposição, vai ser algo mais temático, mas ainda assim baseado na palavra de Deus, fundamentado na Escritura Sagrada, para a gente então ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer, né, sobre esse ponto, esse tema tão importante. O texto que eu vou ler está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta aí do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas, como de costume, antes, vamos orar, vamos falar com Deus, e aí a gente passa a ver o que nós temos para hoje. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós viemos a Ti, Senhor, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Não tem fim, tem nos alcançado e somos gratos ao Senhor por isso. Nesse momento nós vamos nos debruçar aqui nas palavras do Senhor, na Sagrada Escritura. Que o Senhor Deus venha conduzir esse momento, que o Senhor Deus venha falar conosco, que o Senhor Deus venha, por meio do Teu Santo Espírito, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, absorver realmente, verdadeiramente, aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. E também, Senhor, desde já peço ao Senhor que nos ajude a sermos cumpridores da Tua palavra e não somente ouvintes, Deus, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui na Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá então, irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse é um texto assim muito usado quando a gente vai pensar no tema povo de Deus, igreja, nesse tema que está relativo aí ao povo de Deus no geral. Porque aqui o apóstolo Pedro, ele vai citar, ele está falando aqui sobre a pedra de tropeço, né, que é Cristo, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Então ele está mostrando que eles rejeitaram essa pedra, mas que a igreja, os eleitos do Senhor, aí, os salvos, eles são então uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é muito interessante porque a natureza disso que Pedro vem dizer, de que Pedro está escrevendo, é exatamente mostrar a quem nós, como povo de Deus, pertencemos, né? Então é por isso que ele vai dar ênfase aqui, olha, de povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Então, assim, aqui a gente já tem um lampejo do apóstolo Pedro daquilo que, no geral, é a igreja. Eu gosto também muito da afirmação que a gente encontra na Confissão Belga. Confissão Belga, uma confissão de fé histórica aí, de igrejas reformadas. E olha o que eles dizem a respeito da igreja, do que é a igreja. Cremos e confessamos uma só igreja católica ou universal.
ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo é um Rei eterno que não pode estar sem súditos. Essa santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desapareça. Assim, Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. A Santa Igreja também não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito pelo poder da fé. Essa definição ela é bem completa no que tange o que é a igreja. Eu vou explicar o que eles querem dizer aqui no comecinho, né? Quando dizem cremos e confessamos uma só igreja católica ou universal. Não está falando lá da igreja do Edir Macedo e muito menos da igreja do Papa. A gente vai ver o que significa isso daqui, mas eu fiz menção, eu fiz questão de citar, de mencionar isso daqui, porque essa confissão belga, no que tange aqui a igreja, ela é muito completa, ela traz para a gente essa visão bem completa do que é a igreja, enfatizando que ela é uma assembleia, uma congregação, uma reunião dos verdadeiros crentes em Cristo que esperam aí a sua salvação em Cristo Jesus. Quem são esses? São os que são lavados pelo sangue, são aqueles que são santificados e selados pelo Espírito Santo. Ela existe desde o princípio do mundo. A gente vai ver aqui a distinção do que a gente poderia chamar de igreja no Antigo Testamento, do que a gente pode chamar de igreja no Novo Testamento, para concordar com essa ideia, então, com esse conceito de que ela existe desde o princípio do mundo, né? Entendendo que Cristo reina e sempre está reinando, né? Enfim, historicamente, a ideia de igreja ela existe desde o credo dos apóstolos. Pensando aí nessa reformulação neotestamentária que a gente tem de igreja. O credo dos apóstolos ele diz o seguinte, semelhante ao que está aqui na confissão belga, né? Creio na Santa Igreja Católica. Então é óbvio que aqui eles não estão fazendo menção à Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma instituição que surge aí depois do período dos apóstolos, né? Eles até tentam fazer uma ligação deles ali com os apóstolos, com a igreja primitiva, mas enfim, a gente entende que num determinado momento houve aí uma separação entre aquilo que verdadeiramente é a verdade, é o ideal bíblico, daquilo que a igreja católica apostólica romana veio seguindo. Dentro da história ela fez isso aqui, ela se desviou do caminho. Apesar de ser antiga, apesar de muitas coisas, mas ela não corresponde ao que esses credos aqui afirmam sobre essa universalidade, essa catolicidade da igreja. Então, o que significa o termo católico? O termo católico significa universal, significa que é a igreja que abarca aí o mundo todo. Não uma denominação como a gente tem hoje, aquilo que tem na igreja católica romana. Não. Mas quando esses credos, essas confissões de fé, elas utilizam esse termo católico, elas estão querendo dizer exatamente o significado do termo, ou seja, universal. Então, quando ele diz aqui, creio na Santa Igreja Católica, o que ele quer dizer é, creio nessa igreja que Cristo instituiu, que a gente tem algo semelhante a isso no Antigo Testamento, que também é povo de Deus, então que a gente também considera igreja, num certo sentido mais amplo, e que é a união de todos esses santos, de todos esses homens eleitos, comprados, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, desde a fundação do mundo, desde dos primeiros, Abel, até a vinda de Cristo, de todos os lugares, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Então, o termo católico faz menção a isso, a essa completude, a essa amplitude da igreja. E o texto de Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10, eles dão uma amostra para a gente de que mesmo após, então, consumação dos séculos, mesmo após, vamos pensar assim,
segunda vinda de Cristo e consumação de todas as coisas, a gente vai ter então essa configuração dessa diversidade de povos, né? Diz lá o seguinte, olha, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Note essa ênfase aqui. Grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, é essa ideia dessa catolicidade da igreja. Então, você tem a igreja, você tem cristãos, você tem pessoas salvas, redimidas, lavadas e escolhidas pelo Senhor, de todas as nações, povos, tribos e línguas que estão aí então nesse momento aqui em Apocalipse diante ali do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, adorando a Deus. Então, fechando essa parte, essa ideia então que esses credos querem dizer com essa catolicidade da igreja é isso. Essa igreja que é composta então de brasileiros como nós, americanos, ingleses, japoneses, chineses, ao ponto de a gente considerar então que americanos, ingleses, chineses, japoneses que servem a Cristo, que foram salvos por Cristo, são nossos irmãos e a gente vai encontrar com eles lá. Então a catolicidade da igreja reside nisso, de que todos esses são aí salvos e escolhidos pelo Senhor. Agora, vamos pegar um pouquinho de Bíblia aqui, ver o que a gente tem como configuração de igreja no Antigo Testamento e o que a gente tem como configuração de igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento, assim como várias outras doutrinas, né, essa ideia de igreja ela é apresentada, ela surge nesse caráter de revelação progressiva da Escritura, ou seja, de acordo com que o texto do Antigo Testamento ele vai se desenvolvendo, a gente vai tendo uma compreensão mais ampla do que esse texto sagrado traz como igreja. Primeiramente, a gente não tem no Antigo Testamento, vamos pensando dessa mesma forma que a gente tem hoje, né, essa noção de igreja plenamente desenvolvida. É correto falar de igreja no Antigo Testamento? É correto porque a gente tem um povo de Deus, mas não é correto no sentido do que a gente tem hoje. Por quê? Vamos pensar, a gente vive no Brasil. Aí você tem igreja batista, você tem igreja presbiteriana, você tem Assembleia de Deus, você tem várias outras igrejas. Em Israel, o que você tem é um estado teocrático, ou seja, é um estado que é regido por Deus. É um estado onde são as leis de Deus que regulam o país. Então, o que você tem ali? Você tem uma única religião ali dentro do estado e você tem uma única lei, que é a lei de Deus, que vai reger ali o estado. Então, todo o povo ali era um povo que, em tese, né, vamos pensar assim, servia a Deus. Então, eles são um povo de Deus, mas eles não têm essa configuração como a gente tem hoje de igreja, de um estado independente, a igreja independente do estado, e você tem essas configurações locais, pensando assim. Mas então você tem povo de Deus. E tem uma palavrinha que ali no hebraico que ela é utilizada para se referir a essa assembleia do povo de Deus ali, então, que ela é usada desde de antes desse período monárquico, né, desde antes desse período de ter reis ali em Israel, que é a palavra kahal, que é uma palavra que ela significa uma multidão, um grupo que se reúne para propósitos religiosos. Em relação aí ao povo de Deus, esse termo inclui uma reunião que é feita em resposta a um chamado de Deus. Deus chama, as pessoas então se reúnem. Então a gente vai ter um correspondente disso lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 1. O texto diz assim: tendo Moisés convocado toda a congregação. No hebraico, congregação é esse kahal, que significa então esse povo que foi convocado por Deus para esse fim religioso, né? Aí o texto vai seguir, né? Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Números, capítulo 20, versículo 4, a gente também tem um correspondente que vai dizer: porque trouxestes a congregação do Senhor, né? Então, assim, você tem esses termos aí
que são esse termo, melhor dizendo, que é utilizado para falar dessa reunião. A gente tem uma outra palavra também que é utilizada nessa mesma ideia, que é a palavra Eda, que você vai encontrar ela em Êxodo capítulo 12, versículo 3, também traduzido para a gente como congregação. Então, ou seja, no Antigo Testamento a gente tem essa ideia de que você tem esse povo, essa assembleia, essa reunião que é feita para fins religiosos. O povo de Israel, como o povo todo está debaixo do governo de Deus, então esse termo ele é utilizado para todo o povo de Israel, porque em tese todo o povo de Israel tem que adorar a Deus e tem que se reunir nesse serviço religioso, né? Daí a gente segue para uma coisa que é interessante a gente observar. A gente tem uma versão do Antigo Testamento chamada Septuaginta. O que é a Septuaginta? É uma tradução que foi feita do Antigo Testamento. Vamos lembrar, o Antigo Testamento ele é escrito originalmente em hebraico. Então, num determinado ponto, quando você tem a influência aí do Império Grego, da língua grega, né, dos costumes gregos, há então um pedido para que se traduzisse esse texto do Antigo Testamento para a língua grega. Então vai reunir aí alguns estudiosos ali. Há uma lenda, né, que acredita que foram 70 pessoas que em 72 dias traduziram todo o Antigo Testamento, mas isso está mais no campo aí da romantização da coisa, né? Mas fato é, independente de quantos foram e quantos dias, eles traduziram. E essa tradução deles ganhou esse nome de Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70. Pegaram o hebraico e traduziram para o grego. E é interessante que, às vezes que aparece essas palavras que eu mostrei aqui para vocês, Kahal e Edá, eles traduziram como eclésia, que é o correspondente do Novo Testamento para a igreja. Ainda que então, originalmente, você não tenha a palavra igreja ali no Antigo Testamento, mas eles entenderam e traduziram como igreja, porque a ideia que eles têm em mente então é essa reunião que é feita para fins religiosos. Então você tem, por exemplo, todas as passagens que tem essa palavra no livro de Josué, de Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, essa palavra é sempre traduzida como eclésia. No Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que eles fizeram, com exceção de Deuteronômio, né, na hora da tradução, é traduzir por sinagogue, que é o que a gente tem como sinagoga. E a palavra sinagoga significa ensino, né? Então eles entendem que de alguma forma essa reunião, ela tem esse fim religioso de ensinamento, de instrução, né? E aí, no Novo Testamento, então, essas características aí do povo de Deus amplas que a gente tem no Antigo Testamento, elas são ampliadas aí nessa congregação e a igreja agora, esse termo igreja, ele é comumente usado para se referir a esse povo de Deus que se reúne para esses fins religiosos, mostrando aí essa continuidade espiritual, essa continuidade ritualística que era feita no Antigo Testamento, que agora está sendo passada então para a igreja, para o povo de Deus. E aí o que a gente tem então no Novo Testamento? Como eu já falei, é esse vocábulo aí, essa palavra eclésia. É por isso que o estudo da igreja na teologia é a eclesiologia, né? Ou seja, elogia de estudo, eclésia de igreja, o estudo da igreja. E esse vocábulo, então, eclésia, ele pode ser traduzido como congregação, como assembleia, né? Mas na maioria das vezes a tradução é igreja, 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 sempre igreja. E essa palavra, a origem dessa palavra no grego, essa palavra eclésia, ela tem a sua origem num ajuntamento popular. Quando um grego utilizava esse termo, o que ele queria dizer é esse ajuntamento. Um ajuntamento que originalmente, bem na base lá da coisa, era utilizado para falar de um ajuntamento de pessoas livres que tinham direito a voto ali na Grécia, né? Então você tinha nessas assembleias ali os magistrados que decidiam a vida jurídica dos cidadãos. Então, quando havia esse ajuntamento, eles utilizavam esse termo, eclésia. E dentro da construção dessa palavra, esse prefixo aí, ek, significa sair, significa fora, né? Você está extraindo algo, significando então que esse povo ele era conduzido, ele era chamado para fora. Daí algumas pessoas então vão
conceituar esse termo eclésia como chamados para fora. A gente tem também isso muito comum aí em alguns dicionários e em algumas definições do termo igreja que deriva aí desse eclésia. No Novo Testamento, então, esse eclésia, ele vai designar congregações locais. Por exemplo, se você for lá em Atos capítulo 9, versículo 31, Atos dos Apóstolos, o texto diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, esse igreja, isso que foi traduzido como igreja, no original grego, é esse eclésia. Tá vendo como que você tem, então, essa noção? Você parte desde o Antigo Testamento, kahal, edá, que é traduzido na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, como eclésia. Agora, no Novo Testamento, você tem, então, originalmente utilizando-se a palavra eclésia, que é traduzido como igreja, mostrando então que você consegue traçar esse ponto aí de desenvolvimento, mostrando que essa ideia na mente de quem está escrevendo é a mesma ideia da mente de quem estava escrevendo o Antigo Testamento, falando da congregação do povo de Deus, da reunião do povo de Deus, da assembleia do povo de Deus ali no Antigo Testamento. Por isso, então, essa tradução é igreja, né? E aí você tem, mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 41, de novo esse termo, né? E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Romanos, capítulo 16, versículo 4, diz: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, no Novo Testamento, esse termo ele é utilizado para se referir ao povo de Deus, ao grupo de crentes, de salvos que você tinha em determinadas localidades. Então, aqui em Jerusalém, tem um determinado grupo que se reúne em nome do Senhor para adorar o Senhor. Que nome que esse grupo tem? Esse grupo tem o nome de igreja. Lá na Síria, tem um determinado grupo que se reúne. Eles também são igreja. Lá no Egito, lá em Roma, igreja, igreja, igreja. Esse termo é utilizado, então, para se referir a esses grupos. E uma coisa também que vale a pena mencionar aqui, irmãos, é que esse termo, ele nunca é utilizado para falar do prédio, para falar da questão física, daquela construção ali composta de 4 paredes, um telhado e tal, piso, caixa de som, púlpito, microfone e tal. Na Bíblia, essa palavra igreja nunca é utilizada para se referir a isso. O que ficou comum, né? O que ficou comum na nossa cultura, eu vou lá na igreja. A gente imagina então o templo, eu vou lá no templo, né? E a gente fala que eu vou lá na igreja. Em algumas denominações, sobretudo no catolicismo, há até a crença de que a terra, ali, o território onde a igreja está é um território sagrado. Então as pessoas têm ali a sua veneração quando passa na frente de uma igreja e tal. Certas coisas não podem ser feitas, faladas ali na igreja, enfim. Só que, assim, biblicamente, essa não é a ideia correta. O local onde a gente se reúne, aquilo ali não é a igreja. A igreja é o ajuntamento do povo independente do local. A igreja, ela é aqueles que são salvos, redimidos pelo Senhor, independente do local, independente se estão reunidos debaixo de uma árvore, independente se estão reunidos no alto de um monte ou se estão dentro de uma construção confortável, composta aí das últimas coisas aí, das últimas gerações de tecnologia, enfim, independente disso, é igreja. Se tem ajuntamento do povo de Deus pela Bíblia, é igreja, não só o templo. Outra coisa que a gente tem também no Novo Testamento é o seguinte: apesar de que você tem esse conceito de igreja universal, igreja católica, ou seja, essa igreja que é composta, que é um corpo e que é composto de diversas pessoas, tribos, nações e línguas de diversas épocas, né? Ainda assim, um ajuntamento local também é considerado igreja. Então é por isso que eu posso dizer que aqui onde a gente se reúne, onde eu pastoreio e aonde vocês servem e aonde a gente juntos a gente serve a Deus, aquilo ali é igreja também. Não é uma parte da igreja, aquilo ali é considerado igreja.
em outra cidade, um ajuntamento de pessoas lideradas por um pastor, que as pessoas estão reunidas ali para servir, aquilo também é igreja. Então você tem esse caráter macro, esse caráter amplo, universal, católico de igreja, mas você também tem esse caráter local, esse grupo denominacional, pessoal e local, que também é igreja. Você tem também Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, já se preparou, né? Essa ideia de noiva. Então, a gente vê algumas confusões aqui. Significa que eu sou a noiva do Cordeiro, que você é a noiva do Cordeiro? Não, significa que a igreja, no geral, uma analogia que é usada para se referir à igreja é essa analogia da noiva, mas não individualmente eu sou a noiva. Uma outra analogia que o Novo Testamento traz também sobre a igreja é que a igreja é o edifício de Deus, é o templo, é a casa de Deus, né? Você tem então alguns textos, né, que vão mostrar isso. Eu vou ler apenas um aqui, Efésios 2, 20 e 21, para a gente ganhar tempo, que diz assim, olha, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, ou seja, essa ideia de que Cristo é a pedra angular e a igreja, o povo dele, é o edifício. Nós temos também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Efésios capítulo 2, versículo 22 também, o apóstolo Paulo vai dizer: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa ideia então de Deus habitar, de Deus morar, traz essa menção a templo, a morada do Senhor. Então a igreja ela é também, uma das imagens da igreja é essa imagem do templo. Aí a gente tem a igreja como um rebanho que é pastoreado pelo Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus vai dizer lá em João capítulo 10 sobre que os membros da igreja são suas ovelhas e que ele é o pastor, né? O apóstolo Pedro vai, se referindo a Jesus como nosso pastor, vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, ora, logo o Supremo Pastor se manifestará e recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, João 10 vai dizer que o Senhor Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Então, assim, essa imagem da igreja como rebanho também é muito forte. E aí, assim, para a gente finalizar essa nossa análise de hoje, quem fundou a igreja, né? Quem fundou a igreja do Senhor? Olha, Mateus capítulo 16, versículo 18, está lá muito claro, né? O Senhor Jesus aquela conversa com os discípulos, onde ele vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando ele diz edificarei, ele está mostrando que é ele, o Senhor Jesus, é que vai edificar e é que está edificando. E ele, como aquele que edifica, ele também é o líder, ele também é o cabeça. Não são pastores que são os líderes da igreja. Pelo contrário, nós somos servos da igreja. O pastor ele é servo, ele trabalha para a igreja. O líder, o cabeça da igreja é Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer, ele, Cristo, né, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Efésios capítulo 1, versículo 22 vai dizer: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, Jesus é que é o líder da igreja, Jesus é que é o cabeça da igreja. O Senhor é que mantém a sua igreja, lidera a sua igreja. Pastor não é dono de igreja, pastor não é líder de igreja, pastor é servo, pastor trabalha. Qual que é a função da igreja? Qual que é a função? Para que a igreja serve, então?
Olha, irmãos, a igreja serve, a igreja existe, em primeiro lugar, primeiro ponto, para ser uma comunidade de adoração. Para ser uma comunidade onde as pessoas reunidas adoram, louvam e exaltam a Deus. É para isso que a igreja serve. As pessoas tentam achar assim outras coisas, né? Encaixar a igreja em outras atividades, mas não, a igreja existe para adoração. A principal função da igreja é adorar a Deus. Ah, mas e as missões? Tem gente que diz as missões são a principal função da igreja. Claro que não, irmãos. Claro que não. Só existe missão porque Adão falhou na adoração. Ou você acha que Deus criou Adão e Eva para Adão e Eva fazer missões? Óbvio que não. Deus criou eles para que eles adorassem a Deus. Eles falharam miseravelmente nisso. A partir do momento que o homem falha, aí vem a necessidade, então, de resgatar esse homem caído. Mas a primeira missão é adoração. E qual que é a necessidade de resgatar o homem caído? Para que mais pessoas se reúnam para adorar a Deus. E é óbvio, irmãos, que adorar a Deus, eu não estou falando de cantar, né? Tem muita gente que pensa, quando você fala adorar a Deus, o pessoal pensa, não quer cantar hinos, levantar as mãos, erguer as mãos, aquela coisa toda. Claro que não. É óbvio que cantar é uma forma, uma expressão de adoração a Deus, mas não a única. Não a única. A gente adora a Deus com o nosso ser, a gente adora a Deus com a nossa vida, a gente adora a Deus 24 horas por dia. A gente adora a Deus vivendo para Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. A gente adora a Deus sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo uma boa esposa. E não simplesmente na hora que está lá no culto, cantando, louvando, aquela coisa toda. Muito pelo contrário. Então, uma das funções da igreja é essa, adorar a Deus. E aí sim, essa igreja, então, que tem como principal função adorar a Deus, ela existe para ter comunhão entre os cristãos, né? Para que por meio dessa comunhão entre os cristãos, essa glorificação de Deus, ela acabe aumentando, né? Para que essas pessoas unidas, intimamente ligadas, elas adorem mais a Deus. Então a igreja existe para ser um lugar de comunhão, sim. É por isso que não existe igreja de uma pessoa só. É por isso que não existe essa ideia das pessoas que dizem assim, eu vou servir a Deus em casa. Isso não faz jus àquilo que a Bíblia traz como sendo o papel da igreja. A igreja precisa de ajuntamento, a igreja precisa de comunhão, a igreja precisa de reunião. Você olhar a história da igreja, durante toda a história, períodos e mais períodos de grande perseguição, o povo se empenhava muito para quê? Para se reunir para adorar a Deus. Ainda que estavam correndo risco de vida, eles tinham esse empenho de se reunir para poder adorar a Deus, porque eles tinham no cerne, eles tinham essa noção de que a igreja precisa dessa reunião, precisa dessa junção de pessoas para existir, né? A igreja existe também para ser uma comunidade de ministério, ou seja, ninguém tem a autonomia para se autonomear pastor, para se autonomear cristão, para se autonomear qualquer coisa. É a igreja como corpo que reconhece isso. Reconhece a conversão, batiza, né? Encaminha aquela pessoa na fé, e aí depois reconhece ministérios como pastorado, ensino, várias outras coisas. As pessoas não saem se autonomeando. Quer saber, eu acordei hoje eu estou sentindo que Deus está me chamando para ser isso, aquilo outro. Não, se não tiver a confirmação da igreja, nada é feito. Então, essa também é uma função da igreja, né? E a igreja também existe para ser uma comunidade de testemunho, né? Observado tudo isso, a igreja vai testemunhar, a igreja vai falar de Cristo. E falar de Cristo envolve todo o conselho de Deus, toda a Escritura Sagrada, todo o Evangelho que ele vai contemplar desde a criação, a queda e a redenção. Não só, Jesus te ama. Não. A palavra Evangelho significa boa nova, né? Então, para trazer a boa nova, você tem que fazer a pessoa ser ciente da má notícia, para que a boa notícia, então, faça sentido. Ou seja, que ele é um pecador, que ele está em inimizade contra Deus, que a ira de Deus está sobre ele, mas que Deus enviou o seu único filho para morrer, para que por meio da morte desse único filho, essa pessoa possa alcançar a vida eterna, possa alcançar a salvação. A igreja existe para isso também, para testemunhar. Não testemunhos pessoais. Não, eu era assim, eu era assado e agora sou assim. Não, olha, Cristo fez isso. É Cristo. A gente testemunha Cristo.
Tem lugar para a gente contar aquilo que ele fez na nossa vida? Tem. Mas não é assim que evangeliza. Não é assim que faz missões. Não é assim que leva Cristo para as pessoas. Isso pode estar incluso ali e pode até ter um lugar para surgir no meio da conversa. Mas o ponto, o foco é aquilo que a Bíblia mostra. O que Cristo fez. A real condição daquela pessoa e a necessidade que ela tem de Cristo. E o que não é responsabilidade da igreja, o que não é função da igreja, né? Eu vou citar hoje só um ponto e a gente vai dar sequência em outras coisas aqui falando sobre a igreja, mas em outra mensagem, né? Mas qual que não é responsabilidade da igreja? Tem muita gente confundindo igreja com ONG, né? Tem muita gente achando que igreja é partido político. Muita igreja que achando que a igreja tem muita gente achando que a igreja tem como responsabilidade fazer trabalho social, alimentar os pobres, enfim, levar agasalho para quem passa frio e outras coisas. E não é ser insensível, mas é trazer para vocês o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia em momento algum coloca isso como função da igreja. Note, preste atenção. A Bíblia coloca que o cristão, individualmente, ele deve fazer essas coisas. Então eu, como um cristão, como um servo de Deus, eu devo sim ajudar aquele que passa necessidade. Se a pessoa é pobre, eu devo sim, dentro das minhas condições, ajudá-lo. Se ele está com frio, eu devo sim, dentro das minhas condições, amenizar isso. Independente da necessidade, como um cristão, como um servo de Deus, eu devo fazer isso. Mas eu não posso pegar a igreja no geral como instituição e colocar a igreja para fazer isso e obrigar a igreja a fazer isso e colocar isso como sendo uma pauta da igreja, porque na Bíblia a igreja, em momento algum, ela surge para isso. Mas Paulo não fez uma coleta lá para poder ajudar os irmãos lá de Jerusalém, está citado lá em Coríntios e tal? Sim, óbvio que sim. Mas você não vê Paulo colocando isso como um mandamento para a igreja. Você vê Paulo fazendo isso, ele encabeçando isso. Então eu posso, muito bem. Olha, irmãos, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer uma campanha aqui, coletar algumas coisas para ajudar as pessoas. Sem problema. Parte de mim como indivíduo. Mas não uma imposição, não algo da igreja. Então a gente precisa fazer essas diferenças. Em outras mensagens eu vou poder explicar melhor isso para vocês, essa distinção. Mas o ponto não é papel da igreja isso. É papel sim do crente, individualmente falando. Individualmente falando, se você tem condições, você deve fazer. Mas você não deve cobrar então e achar que a igreja que não está fazendo isso, isso não é igreja. Igreja mesmo é aquela outra. Igreja mesmo é aquela que eles estão pegando lá os recursos da igreja e construindo casa para os pobres e tal. Não, irmãos, não. O recurso da igreja é para pregar o evangelho. Porque como Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O objetivo da igreja é levar salvação aos perdidos. O próprio Jesus disse, os pobres vai sempre os tereis convosco. E de novo, eu não estou utilizando esses versículos e nem dizendo que você tem que ser um insensível, então, que você, então não estou nem aí. Não, muito pelo contrário, se você é um cristão de verdade, você tem que se preocupar com isso. E se cabe a você ajudar, você deve fazer. Mas você não deve dirigir isso para a igreja, porque tem muita gente que faz isso. Ele tira essa responsabilidade dele e direciona ela para a igreja como instituição. Imagina, então a igreja tem que estar fazendo isso daí. Não. E olha, ainda assim, historicamente, os maiores grupos que fizeram atividade social e ajuda social foram cristãos. O número de orfanatos que igrejas construíram, o número de trabalhos sociais que igrejas fizeram, sobretudo em comunidades carentes, ultrapassam muito qualquer outro grupo aí, qualquer outro ajuntamento de pessoas, de qualquer outra religiosidade ou de qualquer outro lugar aí dentro da sociedade. E o número de cristãos que lideraram esse tipo de coisa, de novo, é o que eu estou dizendo, individualmente eu posso fazer isso, mas eu não posso jogar essa responsabilidade para a igreja e nem querer que a igreja administre e dirija isso. A preocupação da igreja é como os apóstolos vão dizer lá em Atos 6. Nós não podemos abandonar a oração e a pregação da palavra para cuidar das mesas, né?
Então, ou seja, a igreja, eu estou utilizando isso daqui somente como referência, né? O contexto lá é outro, mas o papel da igreja é esse: expor a palavra de Deus, expor o evangelho e mostrar às pessoas a realidade. Isso pode acontecer como par, né? A igreja pode, então, no momento, na medida que ela faz isso, atuar também nessas áreas. Mas, de novo, não especificamente, não majoritariamente. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Invista na sua igreja para que a sua igreja pregue o evangelho. Para que a sua igreja leve Cristo às pessoas. Para que a sua igreja faça com que o Cristo que chegou até você e que te salvou, que te redimiu, que te lavou dos seus pecados, te acolheu, ele possa chegar e ser levado a outras pessoas também. E que, independente da condição, possam servir a Cristo. E o próprio Evangelho ele transforma vidas. O próprio Evangelho ele traz essas mudanças, ele redime, ele reestrutura, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que você possa refletir nessas palavras e que você possa se inteirar um pouco mais do que verdadeiramente é a igreja, da função e do papel da igreja. Semana que vem a gente vai falar de novo sobre essas questões, vamos aprofundar em algumas coisas aqui, para aí sim na outra semana a gente voltar na nossa exposição aí do Evangelho de João, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor porque o Senhor, na sua sabedoria, instituiu a igreja e deixou e legou para nós a igreja, como sendo esse ajuntamento, então, de pessoas que se ajuntam para adorar o Senhor, que em comunidade, em congregação, louvam, bendizem o nome do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio participar da igreja. Sabemos que por nós mesmos nós não merecemos, mas é pela graça do Senhor que o Senhor nos concede adorarmos ao Senhor e nos reunirmos com outros irmãos tão queridos e juntos fazermos parte aí da igreja. Que a cada dia mais, Senhor, o senso do que verdadeiramente é a igreja possa estar em nosso coração, em nossa mente, e que nós possamos servir ao Senhor verdadeiramente de acordo com o que a palavra do Senhor nos diz e não de acordo com a nossa mente ou com aquilo que a sociedade tenta impor, dizendo que é certo ou é o nosso dever. Não. Que o Senhor nos ajude a entender que o nosso dever é cumprir a Tua vontade, é cumprir a Tua vontade revelada na Tua Sagrada Escritura. Que possamos fazer isso. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Até semana que vem.